Na aula de hoje você vai saber de que se tratam as taxas de juros. As taxas de juros estão intrinsecamente ligadas aos juros, sejam eles simples ou composto. Vai trabalhar a transformação das taxas. A partir de uma determinada taxa efetiva, poderemos encontrar ou calcular outra taxa efetiva. Boa aula! Na aula de hoje vamos estudar sobre a capitalização composta, ou seja, o estudo das taxas. As taxas de juros estão intrinsecamente ligadas aos juros, sejam eles simples ou composto, muito embora se possa conceituar qualquer destas espécies de juro sem que se utilize especificamente a palavra taxa de juros em sua definição. No juro composto, o entendimento das taxas e suas transformações são de fundamental importância para que o estudante entenda o processo de capitalização que ocorre a cada período. A seguir passaremos a realizar um estudo dos tipos de taxas utilizadas no juro composto, bem como suas transformações e aplicações. Taxas efetivas são aquelas em que a unidade do percentual é igual à unidade de capitalização. Considerando-se o tipo de unidades de prazo que utilizamos, existem 7 tipos de taxas efetivas, a saber, ao ano, capitalização anual, ao semestre, capitalização semestral, ao quadrimestre, capitalização quadrimestral, ao trimestre com capitalização trimestral, ao bimestre capitalização bimestral, ao mês capitalização mensal e ao dia com capitalização diária. Taxas nominais são aquelas em que a unidade de percentual é diferente da unidade de capitalização. Considerando-se o tipo de unidades de prazo que utilizamos, existem 42 tipos de taxas nominais. Entre elas, exemplificamos as seguintes: ao ano com capitalização mensal, ao trimestre com capitalização anual, ao bimestre com capitalização semestral, ao quadrimestre com capitalização diária. Conforme acabamos de apresentar, existem as taxas efetivas e as taxas nominais. No início do estudo do juro composto, ressaltamos que todas as equações apresentadas somente podem ser utilizadas se a taxa aplicada for unitária e efetiva. Poderíamos ser mais exigentes a partir do momento que passamos a conhecer a diferença existente entre os tipos de taxas e dizermos que, além de efetiva, a taxa deve se apresentar na unidade da capitalização contratada na aplicação. Portanto, se faz necessário que se aprenda a transformar as taxas nominais em efetivas, bem como transformar as taxas efetivas em outras efetivas de capitalizações distintas. Para se transformar taxas nominais em taxas efetivas da mesma capitalização, basta se transformar o percentual para a unidade de capitalização, multiplicando ou dividindo pelo fator de conversão da unidade, não existindo uma equação ou fórmula mágica que faça a transformação desejada. Os exemplos a seguir fazem a transformação da taxa nominal apresentada na taxa efetiva solicitada. Independentemente da transformação desejada nesta operação, de nominal para efetiva, de mesma capitalização, sempre necessitamos alterar o percentual dado para o percentual indicado, que é o da unidade de capitalização.
Vejamos os exemplos. 7,2% ao trimestre com capitalização anual. Como cada ano possui 4 trimestres, basta multiplicar os 7,2 por 4, resultando em 28,8% ao ano com capitalização anual. 33% ao ano com capitalização mensal. Como cada ano possui 12 meses, basta dividir os 33 por 12, resultando em 2,75% ao ano com capitalização mensal. 63% ao semestre com capitalização bimestral. Como cada semestre possui 3 bimestres, basta dividir 63 por 3, resultando 21% ao bimestre com capitalização bimestral. 6,4% ao mês com capitalização quadrimestral. Como cada quadrimestre possui 4 meses, basta multiplicar 6,4 por 4, resultando 25,6% ao quadrimestre com capitalização quadrimestral. A transformação de uma taxa efetiva em outra taxa efetiva equivalente é feita através de uma das igualdades a seguir apresentada. 1 mais a taxa anual elevada na 1 é igual a 1 mais a taxa semestral elevada ao quadrado, é igual a 1 mais a taxa quadrimestral elevado ao cubo, é igual a 1 mais a taxa trimestral elevada na quarta, é igual a 1 mais a taxa bimestral elevado na sexta, é igual a 1 mais a taxa mensal elevada na 12 e é igual a 1 mais a taxa diária elevada na 360. Assim, a partir de uma determinada taxa efetiva, poderemos encontrar ou calcular outra taxa efetiva. Taxas efetivas capitalizadas em períodos diferentes são equivalentes quando aplicadas sobre um mesmo capital, vierem a produzir um montante igual num mesmo período de aplicação. Transforme a taxa efetiva apresentada na taxa efetiva indicada. É importante ressaltar, neste caso, que a transformação somente se realiza quando se resolve a equação formada pelas parcelas da taxa que tenho e da taxa que quero da equivalência antes apresentada. Vejamos alguns exemplos. Taxa de 20% ao semestre com capitalização semestral a ser transformada em % ao trimestre com capitalização trimestral. Solução: 1 mais IT elevado na quarta igual a 1 mais IS elevado ao quadrado. Ou 1 mais IT elevado ao quadrado igual a 1 mais IS. 1 mais IT ao quadrado igual a 1 mais 0,20. 1 mais IT igual a 1,20 elevado na 1 meio. 1 mais IT igual a 1,09544451. IT igual a 0,0954451. Taxa unitária efetiva trimestral, que resulta na taxa percentual de 9,5445% ao trimestre com capitalização trimestral. Outro exemplo, transformar 30% ao bimestre com capitalização bimestral em % ao trimestre com capitalização trimestral. Solução: 1 mais IT na quarta igual a 1 mais IB na sexta. 1 mais IT ao quadrado igual a 1 mais 0,30 na terceira. 1 mais IT ao quadrado igual a 2,197.
1 mais IT igual raiz quadrada de 2,197. 1 mais IT igual a 1,482228,053. IT igual a 1,482228,053 menos 1. IT igual 0,482228 ao trimestre com capitalização trimestral, taxa unitária, que resulta na taxa percentual de 48,2228% ao trimestre com capitalização trimestral. Vamos ao nosso quadro custo calculado. Boa tarde. Oi, boa tarde. Eu gostaria de algumas informações sobre empréstimos. Por favor, sente-se. O senhor aceita um cafezinho? Não, obrigado. Qual é a taxa efetiva anual que está sendo cobrada por vocês? Cobramos uma taxa efetiva anual de 42,5761%. Ou seja, 3% ao mês. Correto. É importante o senhor saber disso, porque a maioria das pessoas não conhece a diferença entre uma taxa capitalizada de juro composto e uma taxa de juro simples. Muitas pessoas pensam que o banco estaria lhes cobrando uma taxa de juro simples de 3,5630% ao mês, ao invés de 3,00% ao mês. Ou ainda, se lhes fosse informada a taxa efetiva mensal, pensariam que a taxa anual seria de 36% ao ano, e não os 42,5761%. Ok. Muito obrigado pelas informações. Eu vou analisar muito bem cada uma delas e volto a entrar em contato. Estamos à disposição. Ah, e não esqueça que crédito fácil é aqui na Empreste Mais. Obrigado. Empreste mais. Eu tenho mais é que tirar o meu pé do buraco. Nos exemplos a seguir, além da transformação da taxa para a unidade de capitalização do problema, também encontraremos o resultado da parcela solicitada pela convenção linear ou exponencial. Exemplo 1. A importância de R$ 12.500 foi aplicada a juros compostos à taxa de 36% ao ano com capitalização mensal. Determine o montante pela convenção linear, capitalizado bimestralmente, avaliando-o no prazo de 3 anos e 5 meses. Solução: PV igual a 12.500, N igual a 3 anos e 5 meses, taxa igual a 36% ao ano com capitalização mensal. Transformação da taxa nominal em efetiva. Para efetuar esta transformação, basta dividir o percentual por 12. Em um ano existem 12 meses. 36% ao ano com capitalização mensal produz 3% ao mês com capitalização mensal. Transformação da taxa efetiva mensal em taxa efetiva bimestral. Devemos resolver a igualdade. 1 mais IB na sexta igual a 1 mais IM na 12. Ou seja, 1 mais IB na sexta igual a 1 mais 0,03 na 12. 1 mais IB igual a 1,03 na 2. 1 mais IB igual a 1,0609. IB igual a 6,09% ao bimestre com capitalização bimestral. Ou seja,
3% ao mês com capitalização mensal corresponde a 6,09% ao bimestre com capitalização bimestral. Prazo: 3 anos e 5 meses, que correspondem a 41 meses, ou seja, 20 bimestres inteiros e meia fração de bimestre. Fórmula do montante pela convenção linear. FV' igual PV vezes 1 mais I na N vezes 1 mais I vezes P sobre Q. FV' igual 12.500 vezes 1 mais 0,0609 elevado na 20 vezes 1 mais 0,0609 vezes 0,5. FV' igual 12.500 vezes 1,0609 na 20 vezes 1 mais 0,03045. FV' igual 12.500 vezes 3,262037,792 vezes 1,03045. FV' igual 42.017,09. Exemplo 2. Determine o total resgatado pela convenção exponencial, capitalizado mensalmente, se foi aplicado o capital de R$ 6.270, a taxa de juros de 76,4064% ao ano com capitalização trimestral, no prazo compreendido entre 10 de abril de 2003 a 9 de junho de 2004. Solução: PV igual 6.270, I igual 76,4064% ao ano com capitalização trimestral. Transformação da taxa nominal em efetiva. Basta dividir o percentual por 4, pois em um ano existem 4 trimestres. Ou seja, 76,4064% ao ano com capitalização trimestral transforma-se em 19,1016% ao trimestre com capitalização trimestral. Transformação da taxa efetiva trimestral em taxa efetiva mensal. Devemos resolver a igualdade. 1 mais IM na 12 igual 1 mais IT na quarta. Ou seja, 1 mais IM na 12 igual a 1 mais 0,191016 na quarta. 1 mais IM igual a 1,191016 elevado na 1/3. 1 mais IM igual a 1,06. IM igual 6% ao mês com capitalização mensal. Ou seja, 19,1016% ao trimestre com capitalização trimestral equivalem a 6% ao mês com capitalização mensal. Prazo: 10 de abril de 2003 a 9 de junho de 2004, que correspondem a 426 dias, ou seja, 14,2 meses. FV igual PV vezes 1 mais I na N. FV igual 6.270 vezes 1 mais 0,06 elevado na 14,2. FV igual 6.270 vezes 1,06 elevado na 14,2. FV igual 6.270 vezes 2,28740616,2. FV igual R$ 14.342,04. Exemplo 3. Certo capital foi aplicado em data de 11 de outubro de 2004 a taxa de juros compostos de 48% ao ano com capitalização mensal.
Em 15 de julho de 2006, foi resgatado um montante pela convenção linear de R$ 9.630. Determine o capital inicialmente aplicado se os juros foram capitalizados quadrimestralmente. Solução: FV' igual 9.630. I igual 48% ao ano com capitalização mensal. Transformação da taxa. I igual 48% ao ano com capitalização mensal, que equivale a 4% ao mês com capitalização mensal, que corresponde a 16,985856% ao quadrimestre com capitalização quadrimestral. Prazo: 11 de outubro de 2004 a 15 de julho de 2006, que correspondem a 642 dias, ou seja, 5,35 quadrimestres, ou seja, 5 quadrimestres inteiros e 0,35 fração de quadrimestre. Fórmula do montante pela convenção linear. FV' igual PV vezes 1 mais I na N vezes 1 mais I vezes P sobre Q. 9.630 igual PV vezes 1 mais 0,16985856 na quinta vezes 1 mais 0,16985856 vezes 0,35. 9.630 igual PV vezes 2,19112314 vezes 1,059450,496. 9.630 igual PV vezes 2,3213865. PV igual 9.630 dividido por 2,3213865. PV igual 4.148,38. Exemplo 4. Encontre o capital que foi aplicado à taxa de juros compostos de 60% ao ano com capitalização mensal durante o prazo de 774 dias, se os juros produzidos pela convenção exponencial por capitalizações trimestrais foram de R$ 9.370. Solução: juros igual 9.370. Taxa 60% ao ano com capitalização mensal. Transformação da taxa: 60% ao ano com capitalização mensal correspondem a 5% ao mês com capitalização mensal, que equivalem a 15,7625% ao trimestre com capitalização trimestral. Prazo: 774 dias, que correspondem a 8,6 trimestre. Fórmula do montante pela convenção exponencial. FV igual PV vezes 1 mais I na N. Como FV é igual a PV mais J, teremos PV mais J igual PV vezes 1 mais I na N. PV mais 9.370 igual PV vezes 1 mais 0,157625 elevado a 8,6. PV mais 9.370 igual PV vezes 1,157625 elevado a 8,6. PV mais 9.370 igual PV vezes 3,52114,5052. 9.370 igual 3,52114,5052 vezes PV menos PV. 9.370 igual
2,52, 114, 50, 52 PV. PV igual 9.370 sobre 2,52, 114, 50, 52. PV igual 3.716,57. Ponto final. Na aula de hoje estudamos a transformação de taxas nominais em efetiva de mesma capitalização e de taxas efetivas em efetivas. Além da transformação direta, também efetuamos o que denominamos de transformação indireta, pois o objetivo final do problema é encontrar uma das parcelas formadoras do juro composto, seja pela convenção linear ou exponencial. Como indicação de estudo, sugiro que os alunos resolvam a lista de exercícios do final do capítulo de nosso livro-texto, bem como leiam outros livros que tratem sobre o assunto. Bons estudos e até a próxima aula.